É. Bom, se a gente for nesse sentido, cara, a gente que a criança não é uma etapa, ela é parte da gente. Então, todas as nossas fases também estão aqui comigo, Exato. né? Ah, todas as fases e também o seu futuro. Nossa, aí tu deu um nó na minha cabeça. Não, não, não dei. Por quê? Freud, por exemplo, fala de id, ego e superego. O que é o superego? São as noções superiores, luminares. É o seu futuro. Se você pegar Jung, por exemplo, o self, o eu profundo, ele está dentro de você. Você, quando nasce, você caminha em direção ao self, ao eu profundo. É o seu eu luminar. Você vai entender melhor ainda. Jesus, vós sois deuses. Ele não diz vós sereis. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois. Então, o que ele está dizendo? Que a essência nossa tem um poder luminar. E esse é o futuro. Depois, esses grandes analistas que construíram a psiquiatria vão dizer o superego, o self, ou o eu profundo, que é esse ser luminar que nós somos. Mas para que a gente atinja esse potencial, precisa de algum nível de entendimento primeiro do que você pode ser, não é? Igor, a gente precisa experimentar-se. Sim. Experimentar-se. Tem coisa que a ciência não é capaz de fazer. A ciência não é capaz de dizer para você o sabor da laranja. É verdade. Ou você chupa a laranja ou não tem como saber. Ou o que é a cor azul. Pois é. Então, isso é uma coisa que ou você experimenta ou você não vai descobrir. Isso é um compromisso de cada um. A busca de si. E isso não é só o conhecimento cognitivo, é a vivência, é a experiência. Você tem os recursos, você tem o recurso da meditação, você tem os recursos das experiências do sagrado, você tem várias experiências psicologias, experiências psicodramáticas. Você tem um arsenal que a gente precisa buscar. Sempre na intenção da expansão da consciência. Primeiro, de você chegar em si na sua essência. É aquilo, nós conversamos sobre isso, né? Lembra que eu falei assim? A sua mente, no outro programa, a sua mente passa muita coisa pela sua mente. Você pode observar a sua mente. Então você não é sua mente. Você é o ser que observa ela. Quem é você? Né? É chegar nessa referência. Isso é um estado meditativo. Isso é uma experiência singular da busca de cada um. Que muitas vezes a pessoa vai buscar no remédio, na droga, no outro. Esquece que existe essa experiência. Olha, eu vou falar numa linguagem, não sei se é uma linguagem religiosa, eu colocaria como uma linguagem do sagrado. Tá. Deus, que é a consciência do tudo, que é a equação do tudo, ele rege o infinito do tudo. Mas você é dono do infinito da sua vida. Porque se essa consciência profunda fizer por você o que você tem que fazer, ele tira o seu mérito. Perfeito. Então você é responsável. É aquele ponto cego do espelho. Que Deus não está contigo, vamos dizer assim. É você que tem que resolver. Mas a gente não tá vivendo, a gente não vive um pouco numa cultura de meio que empurrar a culpa às vezes até pro, entre aspas, sagrado. Isso aqui, meu irmão, fui influenciado pelo outro, pelo diabo, que não sei o Então, quê. quando eu Foge da agência. eu quero retificar assim, não é? Eu vou colocar entre aspas que Deus não está contigo, porque a gente está submerso na grande equação consciencial do universo. Só foi uma forma de expressar que existe um momento que nós nos responsabilizamos por nós. É isso que eu quis dizer. Agora, Mas o meu ponto é que eu não acho que a gente está caminhando para mais responsabilização do que a gente faz, do que a gente quer, do caminho que a gente quer chegar ou do que a gente sonha. Eu acho que a gente está, me parece, espero muito estar enganado, mas me parece que a gente está caminhando mais para o lado do entregar a agência a alguém ou a algo. exato. E esquecer dessa busca do encontro de si. Que essa é uma experiência fundamental. Isso tinha que ter na escola. Concordo. Sabe? Para as crianças aprenderem a viver, a conviver. E a escola tinha que se estender para a família. Você não pensa uma criança sem a família. Todos têm que ter interesse nesse processo.
Então, eu acho, volto para a tua questão, o perigo não são os aparelhos, os equipamentos, o perigo é a gente esquecer da gente. E esquecer dessa tecnologia da pesquisa de si. Sabe? De pesquisa ainda há tempo, porque ainda há florestas e seres que têm memória. Tem civilizações que têm memória, que a gente precisa perguntar. Não é? Então você tem civilizações nas Américas, você tem civilizações na África, você tem, até na Europa você tem também civilizações ancestrais, os druidas, os celtas. Você precisa perguntar para essas pessoas que têm a memória. A gente não pode perder essa referência, sabe? Que não foi construída na universidade, mas que está na história da vida. Os animais. Os animais, às vezes, eu olho assim, por exemplo, uma vaca, ou um touro, um boi, e ele olha para mim assim, como se ele dissesse assim: estou sabendo o que vocês estão fazendo. Estou só esperando para ver o que vai acontecer. Parece que sabe tudo. Talvez, Igor, eu já pensei assim nessas ilações como criança, que a gente pensa e imagina, né? A nossa criança interna. Eu pensei assim, e se nós um dia descobrirmos que os animais sabem de tudo e não falaram nada, só esperaram acontecer para que a gente descobrisse? E depois a gente descobre que existe um tipo de consciência nos animais que detém os algoritmos da história da vida. E nós perdemos isso. Porque a gente esqueceu que a gente é parte da natureza. Nós compartilhamos com a natureza. A natureza não é nosso objeto de consumo. E a gente é bom em tratar a natureza como nosso objeto de consumo, na verdade. E você perde a referência de tudo seu. O que você respira, o ar que você respira, 21% é o oxigênio, que é produzido na maior parte, mais de 90%, por cianofícias, que são seres unicelulares, as algas azuis, do fitoplâncton, que é um ser unicelular, que num diálogo com uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, produz o oxigênio, o ar que você respira. E a gente esquece disso. A gente, às vezes, não considera isso ou imagina que, não, isso aqui tá dado já. Na verdade, a gente nem considera, porque tá dado já, né? Mas isso é uma reflexão muito interessante, que é duas, na verdade. A primeira, a gente é intimamente conectado com aquilo que a gente está destruindo. E dois, nossa, é tão perfeito, né, cara? Um negocinho que... Você quer ver como são os algoritmos na natureza? Por exemplo, que bairro você está aqui? É Vila Prudente. Por que você está aqui? No meu caso, tem basicamente porque era onde eu conseguia ter uma casa do tamanho dessa. Tá. Por que chama Vila Prudente? Deve ter alguma coisa a ver com algum cara que tinha o sobrenome de Prudente. Eu vou fazer um exercício com você, tá bom? Prudente de Moraes foi o terceiro presidente do Brasil. Tá? Foi o primeiro presidente civil. Porque você teve o Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889. Você teve o Floriano Peixoto e depois, em 1894, você tem o Prudente de Moraes, que dá o nome da Vila Prudente. Muito bem. O que marcou o governo de Prudente de Moraes? Porra, não sei. A Guerra de Canudos, que foi descrita por Euclides da Cunha, em Os Sertões. O que aconteceu na Guerra de Canudos? O Antônio Conselheiro era um líder de uma comunidade pobre que conseguiu construir uma comunidade autossuficiente. Só que os jornais da cidade deturparam ou trouxeram notícias de que era uma revolução monarquista que estava surgindo. O Prudente de Moraes mandou o exército brasileiro e dizimou dramaticamente a comunidade de Canudos, que eram pessoas pacíficas, pobres. E o Euclides da Cunha foi lá para testemunhar. Os Sertões é o arrependimento do que foi feito, porque foi um grande erro. E você sabe de onde surgiu esse erro? Na imprensa, nos jornais. Você está aqui na Vila Prudente com um jornal, com uma imprensa, precisa resgatar o paradigma de Canudos. Mas eu não estou falando de Canudos, eu estou falando da notícia verdadeira. Não é por acaso que você está aqui.
Aqui tem é um epicentro paradigmático. Que coisa. Precisava estudar um pouco mais sobre isso. Mas faz sentido para você? Por que você veio parar aqui? E veja, não é Ipanema, não é a Faria Lima, não é a Avenida Paulista, e você conseguiu uma expressão. Não é? Porque você veio com um paradigma. O paradigma da imprensa que provocou a chacina de Canudos, um grande erro de comunicação. É acertar a comunicação para que as coisas... Interessante. Esse é o paradigma de Canudos, sabe? E outra coisa também, esse é um fenômeno que está acontecendo muito. Por exemplo, se você tem uma moeda, aí você sabe girar uma moeda? Fazer ela girar? Não sei não, Alguém sabe fazer? Alguém de vocês sabe girar uma moeda? Tipo assim, ó. Tipo assim? Girar, puf. Tá vendo que ela tem um eixo? Aí ela começa a cair, aumenta a velocidade e ela estabiliza. Não é? Ó, pode ver, se o pessoal estiver vendo na filmagem, primeiro ela gira em torno de um eixo. Primeiro ela gira em torno de um eixo. Depois ela começa a cair e aumenta a velocidade. Depois ela para. Ela sai do eixo e aumenta a velocidade. Todas as partes começam a girar. Então, isso chama-se movimento de Euler. Tá? O que acontece? A pandemia. De uma cidadezinha que ninguém tinha ouvido falar, surge um vírus que contaminou a rainha da Inglaterra. Qual foi o paradigma disso? O paradigma disso foi o seguinte. A partir dali, qualquer parte do planeta, pequena ou desconhecida, seria capaz de mudar o planeta. Então, o epicentro da estrutura passa a se equidistribuir, porque todo lugar é importante. Pode surgir lá da Vila Prudente uma revolução de comunicação. Entendi. Entende? Então, também está entregue para cada pessoa. Está havendo uma equidistribuição e perdeu-se o eixo de hegemonia. Antes, essa instabilidade da moeda jurando, porque isso é uma instabilidade, estava na mão de uma hegemônica, de um país, de uma cultura, de uma estrutura. Aí começou a perder esse eixo e a velocidade fica maior. E isso se equidistribui, não é? Até que a moeda pare e tudo sossegue. Nós estamos vivendo um movimento de Euler. A gente precisa que pare logo, professor? Não é que a gente precisa que pare logo. Isso vai acontecer com uma dinâmica natural, uma dinâmica da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Mas a gente precisa de ter consciência disso. Porque quando a moeda ela para assim, ela está distribuindo para cada pessoa o seu poder. Sim. Entendeu? Então há potência aí. Quando para, essa potência também, né? Quando para, você conseguiu estabilidade. Porque isso é estabilidade. Antes era instabilidade. Você entrega a potência para cada um e tudo isso é que gera a estabilidade. Entende? Então você... Acho muito maneiro quando tu pega algumas coisas que acontecem, às vezes macro, às vezes micro na natureza, e mas a nossa vida é assim. Eu não tinha pensado desse jeito. Mas é importante... O cara me fez rodar uma moeda para me explicar. Gostei. Porque cada jovem que está com um celular, ele tem um poder. Ele precisa perceber isso e encontrar qual é que é o propósito dele nesse processo de construção de uma estabilidade.